Olá, pessoal. Então, eu sou a Rafaela Zandavari e hoje eu vou estar ministrando a aula de vocês sobre saúde planetária. Vou compartilhar a tela. Então, eu sou médica de família e comunidade, trabalho no Grupo Escolar Conceição e sou mestranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, essa aula é ministrada para a disciplina integradora 3 da Medicina da URGS, e se chama Pessoa e Clínica sobre as Lentes da Saúde Planetária. As bases para a gente entender saúde planetária, para a gente ensinar saúde planetária, pensar sobre isso, né? Então, são duas que eu vou destacar. É a Planetary Health Education Framework, que foi lançado no The Lancet Planetary Health, em 2021, que consiste no que a gente deve ensinar quando a gente transmite, fala sobre saúde planetária, né, e ensina isso para alunos. Que é esse círculo, aqui vocês podem ver, com um elemento central de interconexão através da natureza. Tem os elementos de antropoceno e saúde, os elementos de criação de movimento e mudança de sistema, o elemento de pensamento complexo e sistêmico e de equidade e justiça social. Então, eu vou estar trazendo, assim, vocês vão estar aprendendo ao longo das 3 aulas de saúde planetária, dentro dessa disciplina, esses elementos, e utilizando também um material que foi desenvolvido, chamado Pessoa e Clínica sobre as Lentes da Saúde Planetária, que vocês vão receber. Também para a criação desse elemento, assim, dos sistemas, criação do sistema, pensamento de sistema complexo, né, pensamento de sistemas, eu utilizo o Bruno Latour, que é um importantíssimo ganhador de prêmio Nobel, enfim, filósofo, antropólogo e sociólogo francês, certo? Ele fala muito sobre antropoceno e a natureza, a diferença entre natureza, os limites ou não limites entre natureza e cultura e social, sobre como é o antropoceno, né, a nossa era atual. E ele é um dos criadores da teoria por rede, que a gente vai utilizar, né, que conecta atores humanos e não humanos, de forma não hierárquica, que influenciam uns aos outros e geram causa e consequência, assim, um pensamento sistêmico, um pensamento em rede, certo? Isso vai ser uma das tarefas da aula. E aqui estão as referências abaixo do slide. Então, vou iniciar com esse vídeo da OMS, que em 2022 ele elegeu o Dia Mundial da Saúde com o tema de nosso planeta, nossa saúde. Certo. Então, eu gostaria de escutá-los, né? Infelizmente é uma aula gravada, mas enfim, que vocês refletissem o que vocês pensam quando escutam o termo saúde planetária.
Para começar a introduzir o tema, vou passar de uma forma bem simples, assim, como a gente pode começar a pensar em saúde planetária. Então, existe esse... A gente pode pensar como os determinantes ecológicos, né, eles sendo a base, né, como um ninho para para a vida das pessoas, né? Então, ter acesso à moradia, acesso à água, a um clima, né? Tudo isso. Com isso estável, a gente pode construir uma sociedade, então se cria, né, todo um sistema econômico, social, político, né? Se cria os prédios, as pessoas têm escolas, enfim, tudo. E, em cima disso, tem o sistema de saúde. E o sistema de saúde, ele é responsável só por 20% do status de saúde gerado a uma população. Tudo o resto, então, é determinante social, determinante ambiental, certo? Nós vamos aprofundar nesse entendimento do que é saúde planetária. Eu vou contar para vocês, então, uma história, que é uma historinha, em que a humanidade obteve enormes ganhos de saúde pública por meio de medidas tradicionais, né, como mortalidade infantil, redução dela e aumento da expectativa de vida. E a gente teve também um crescimento exponencial da população e do PIB per capita, né? E a gente começa a perceber que isso ocorre como um padrão, essa aceleração de crescimento populacional do PIB também é concomitante com uma aceleração exponencial da utilização de recursos do planeta. Isso é chamado de um período de grande aceleração, ali depois de 1950 teve essa inflexão da curva. Então, os padrões de consumo dispararam depois de 1950, a gente tendo aí uso de água, uso do transporte, uso de fertilizantes para o agro, né? Produção de papel, produção de plástico não existia, né? Em 1950 ele passou a existir, então enorme crescimento do plástico e a utilização de energia, da degradação terrestre, captura marinha, aumento de emissão de carbono, né, dióxido de carbono na atmosfera, e consequente, então, a acidificação dos oceanos, perda de florestas tropicais, perda da biodiversidade, né, a gente está na sexta extinção de espécies em massa por causa dessa perda de biodiversidade. Então, a gente começa a refletir que os avanços alcançados, né, da saúde, alcançados nos últimos 50 anos, com o desenvolvimento econômico global, da forma como ele é atualmente feito, desse progresso que é atualmente feito, podem ser revertidos nos próximos 50 anos em consequência das mudanças climáticas. Não só das mudanças climáticas, mas de toda essa utilização dos recursos que são finitos da Terra, né? Então, em 1970, a gente precisava apenas de um planeta para suportar o nosso estilo de vida. Em 2030, se a gente não reduzir as emissões de gás carbônico, que a gente vem fazendo, a gente vai precisar de 2 planetas, de recursos de 2 planetas para suportar nosso estilo de vida. Então, que impacto, né, que a gente está tendo, como forma que a humanidade vem pisando no planeta. E então essa nova era, né, em que a humanidade tem ganhado uma força tamanha, ela tem uma força como se fosse uma força geológica de modificação do nosso planeta, como se fosse uma força de uma placa tectônica na modificação da estrutura, dos ciclos biogeoquímicos do planeta. Então, tem sido chamado de antropoceno, né? Os geólogos estão estudando quando que vai ser o limite que a gente consegue dizer, não, a partir desse momento a gente viveu de um momento estável no planeta, o Holoceno, um clima estável, né, tudo estável, propício para a gente se desenvolver. E a partir do momento que a gente está no antropoceno, onde a gente está desestabilizando esse clima estável, né, todos esses recursos estáveis que a gente tinha.
Um dos exemplos para a gente pensar no antropoceno, pensar na questão do plástico, uma questão bem figurativa, assim, porque o plástico, a gente tem já camadas tem a platisfera no oceano, embaixo, assim, do oceano tem uma camada de deposição de plástico, a gente tem grandes ilhas de plástico, de acumulação de plástico no oceano, muito por microplástico, né? Microplástico, ele está contaminando os oceanos, os animais que bebem a água e os humanos que bebem a água. Hoje a gente já encontra microplástico em leite materno, em placenta, né? No intestino, no pulmão, respira também microplásticos. E isso é tudo muito atual, né? Vocês já devem até ter ouvido falar dos microplásticos. Então, o plástico, e daqui a, assim, 300 anos, quando outra sociedade olhar para a nossa era atual, pode ver que os humanos passaram por aqui, né? Que nesse momento, talvez, uma deposição, a camada de deposição de plástico, né? Também a questão da radioatividade pode ficar impregnada nas camadas atuais, né? Enfim, os geólogos estão estudando para aquele momento que começa o antropoceno, mas a gente sabe que a gente já está nele. E isso tem cada vez sido mais um consenso científico. Saúde planetária começou com a definição, então esse é o contexto, né, que eu mostrei, e a definição de saúde planetária veio em 2015, saiu na revista The Lancet Planetary Health, que é uma edição especial do The Lancet, uma das maiores revistas médicas do mundo. Ele colocou, então, a definição: saúde planetária é a busca do mais alto padrão atingível de saúde, bem-estar e equidade em todo o mundo, através da atenção judiciosa aos sistemas humanos, político, econômicos e sociais, que constroem o futuro da humanidade e dos sistemas naturais da Terra, e que definem os limites seguros dentro dos quais a humanidade pode florescer. Em termos simples, a saúde planetária é a saúde da civilização humana e o estado dos sistemas naturais em que ela depende. Tá? Então, essa é uma pesquisa feita poucos anos atrás e que identificou que em 112 países, é uma pesquisa mundial, né, em 2.000, quase 3.000 escolas de medicina em todo o mundo, e viu que em 15% das escolas de medicina tinha uma menção de mudanças climáticas no currículo e adicionais 12% tinham atividades sobre mudanças climáticas liderada por estudantes, né, como as ligas, por exemplo. Então, ainda muito pouco, né, e no ano passado a OMS determinou que isso deve ser incluído nos currículos das profissões da saúde, e esses números vêm aumentando. A gente vai fazer uma pesquisa agora, né, pouco tempo depois dessa primeira, já veria que tem muito mais sol no Brasil. Nessa época da pesquisa não tinha nenhuma, e agora a gente já tem algumas. Mas é tudo ainda bem, está em desenvolvimento, né, essa inserção do tema. Então, vamos começar estudando sobre poluição do ar. Tá? Esses aqui são infográficos da OMS, que coloca que 9 a cada 10 crianças no mundo não respiram ar seguro, não só crianças, como adultos, com a população. E a poluição do ar é responsável por 7 milhões de mortes prematuras em 2016. Dessas, 600 mil eram crianças abaixo de 5 anos de idade. Então, a gente tem 7 milhões de mortes atribuíveis à poluição do ar em 2016, que é o mesmo número, a 7 milhões de mortes atribuíveis ao tabaco no mesmo ano. Então, isso levou com que o diretor-geral do OMS, o Dr. Tedros, falasse que a poluição do ar é o novo tabaco. A poluição do ar, desde 2018, foi reconhecida como uma das principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, né, ao lado dos outros demais fatores de risco já conhecidos. E a poluição do ar, ela tanto causa problemas cronicamente, uma exposição crônica, desenvolvimento de doenças, como a exacerbação de doenças que já existem na pessoa. Então, se a gente tem pequeno aumento de poluição do ar num tempo de 2 dias, aqui ele coloca a poluição do ar como material particulado, ele está estudando material particulado 10 e o 2,5, que eu vou explicar, é um tipo de poluição do ar. A gente tem um aumento disso numa região,
a gente vai ter naquela região também aumento nos próximos 2 dias de mortalidade cardiovascular, mortalidade respiratória e mortalidade geral, né? Então, exacerbando aí, criando as doenças que já em pessoas que já têm doenças, provavelmente, e causando mortalidade. Então, o que é o material particulado? Material particulado são partículas em estado sólido ou líquido, né? A poluição, existem os gases e existe o material particulado, né? Tudo que não é gás é material particulado, certo? Então, existem gases importantes que fazem mal para a poluição, desculpa, para a pessoa respirar, e tem os gases que fazem efeito estufa, que a gente vai falar um pouco adiante, e o material particulado é esse tipo de poluição que não é gás, então é tudo que é líquido ou sólido que está em suspensão no ar. Quando é queimado, qualquer coisa é queimada e tem combustão, emite tanto gases como material particulado, certo? E vai depender da composição, de quanto de gás, quanto material particulado, de que composição que é exatamente aquele material particulado, quais gases que mais emite do material que for queimado, mas sempre emitem material particulado e gás. O material particulado, ele é muito, muito pequeno. Então, a gente tem material particulado do tamanho 10 microns e o de 2,5. O de 2,5 é que faz mais mal para o ser humano quando inspirado, porque ele é menor do que uma hemácia. Então, imagine a capacidade dele de entrar no pulmão, na circulação, certo? E gerar uma cadeia fisiopatológica no corpo. Material particulado, a gente geralmente não consegue ver, ele é invisível, mas quando tem, por exemplo, inversão térmica, fica presa massa de ar e a poluição, e a gente consegue olhar no horizonte assim perceber a poluição presa. Material particulado, ele viaja a longas distâncias, né? Ele, por exemplo, ele chegou nas fumaças em 2019, grandes incêndios que aconteceram na Amazônia, chegaram em São Paulo. A gente tem incêndios da Austrália que chegaram aqui no Rio Grande do Sul. Então, ele viaja a muitas distâncias, a longas distâncias, quilômetros, né? Vou mostrar para vocês esse estudo aqui de antracose pulmonar numa área urbana em São Paulo, na capital de São Paulo, um estudo que avaliou autópsias de pacientes, tá? E viu antracose pleural como um indicador de exposição à poluição do ar em autópsias. Então, tem pulmões de 2 pacientes com idades muito aproximadas, né, em torno de 65 anos. Um não era fumante e o outro era fumante. O que era fumante tinha muito mais antracose pulmonar na macroscopia, né? E o que não era fumante não devia ter antracose pulmonar, mas ele tinha, porque ele passava 4 horas por dia no tráfego. E esse estudo conseguiu ver, em termos de antracose pulmonar, passar 1 hora no tráfego de São Paulo é equivalente a fumar 5 cigarros. Vou contar para vocês um caso clínico, assim, o caso real de poluição do ar em que eu atendi esses dias na unidade de saúde, um paciente que veio com uma asma muito exacerbada. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido, né? E ele disse que ele atribuía a queima de fios de cobre que estava acontecendo perto da casa dele, na vizinhança dele ali, por um outro morador que queimava os fios de cobre para vender para reciclagem. E esses fios de cobre, então o plástico queimado em torno do fio de cobre gera toda essa poluição e ia para a casa dele. E eu conversei com ele como é que a gente poderia evitar a exposição a esse poluente, né? Ele disse que ele não conseguiria conversar com esse vizinho, porque não era uma pessoa com abertura de diálogo, mas queria tentar, então, fechar as janelas da casa ou se retirar da casa dele quando estivesse acontecendo isso, né? Tentar sair daquele local, fazer alguma coisa fora de casa. E eu falei para ele que se ele não pudesse, então ele queria que ele não pudesse sair, né? E ainda entrasse poluente, mesmo com as janelas fechadas, que utilizasse uma máscara N95. A máscara N95 é a única que consegue filtrar material particulado. A máscara cirúrgica não é efetiva para isso. A gente pode pensar que outras fontes de exposição de poluição do ar e recomendações clínicas que a gente pode fazer no trânsito, então, principalmente para motoristas que têm uma profissão de exposição, alguém que passa muito tempo
no trânsito, ou pessoas que já têm uma comorbidade, né, que podem evitar a exposição do trânsito, ou usando máscara durante o percurso, ou fechando um circuito externo do carro, fechando as janelas, quando está em ruas mais movimentadas, em horários de trânsito pior. Existem filtros chamados filtros EPA, que são filtros que podem ser colocados, talvez no carro e até num ambiente interno, como na casa, para ter um custo financeiro maior. É um filtro que filtra a poluição do ar. A gente pode recomendar também que a pessoa se exercite em horários com menos trânsito, em locais com menos trânsito. Agora, trazendo um recorte aqui de racismo ambiental, né? Esse artigo que é um relato de experiência que saiu no New England Journal of Medicine, de uma médica emergencista que estava atendendo uma criança negra, uma criança pequena, em que ela via o tórax dessa criança subir e descer, enquanto a criança tentava respirar, né, de forma rápida, com uma crise de asma. E a mãe perguntou para ela: eu já fiz tudo que os médicos me pediram. E ela continua tendo crise de asma. O que está faltando? O que eu estou deixando passar? A mãe perguntou para essa médica. A médica viu que a criança tinha várias idas à emergência, né, com crise de asma. E a médica se deu conta que um diagnóstico que estava fazendo falta era o racismo ambiental. Eu traduzi para o português e vou ler o relato dessa médica, né, nesse relato de caso, tá? Esse é um trechinho que é interessante. A casa da minha paciente fica num bairro que antes era na linha vermelha, uma prática de habitação racista, agora proibida, que apoiava a segregação e limitava as oportunidades econômicas disponíveis para as famílias negras. E muito perto de uma autoestrada. Esse relato, só para situar, ele é nos Estados Unidos. Por conseguinte, tem estado crônica e desproporcionalmente exposta a elevados níveis de poluição atmosférica relacionada com o tráfego devido à combustão de combustíveis fósseis. Hoje em dia, muitas comunidades que estavam sujeitas à linha vermelha são mais quentes do que as comunidades sem linha vermelha, em parte devido à escassez de espaço verde e uma grande quantidade de materiais de origem humana, como asfalto, que criam um efeito de ilha de calor urbana, um problema que é pertinente para a minha paciente, dado o recente calor extremo da primavera. Daí ela continua. Vou trazer um estudo aqui, em que também nos Estados Unidos, que viu que a poluição do ar por material particulado 2,5 desproporcionadamente e sistematicamente afetam pessoas com cor nos Estados Unidos. Ele coloca pessoas com cor, ele abrange pessoas negras, hispânicas e asiáticas, muito mais expostas às pessoas brancas, né? Por poluição industrial, por poluição de veículos que usam petróleo, veículos que usam diesel é bem mais poluente, né? Exposição intradomiciliar também. E ele coloca que isso não é explicado de forma simples pela questão econômica. Então, essa desproporção de como afeta as pessoas não brancas não é pela questão econômica. Também, então, agora entrando na poluição intradomiciliar, a gente pode ter exposição intradomiciliar. Então, essa notícia de que 1/5 das famílias brasileiras usam lenha ou carvão para cozinhar, né, quando as pessoas têm um gás de cozinha com um preço mais elevado, ou mesmo não tem nem condições de ter acesso a um gás de cozinha, elas vão para uso de carvão, de lenha, e isso cria bastante exposição intradomiciliar, que afeta mulheres principalmente, né? Mulheres que ficam ao redor do fogão, que cozinham, né? A gente também tem, em outros países, assim, a tarefa de que fica para as meninas coletar lenha, coletar árvores para trazer para casa para poder ser cozinhado. Então, as meninas estão perdendo tempo fazendo isso, com que elas poderiam estar estudando. Então, aqui, uma questão de inequidade de gênero, né, relacionada à poluição do ar. Vocês vão ter, no material fornecido, uma ferramenta clínica, uma ferramenta para rastreamento de poluição do ar. Ela está traduzida, né? E no Brasil, então ela foi feita em inglês e foi traduzida livremente, tá, nesse material. E a gente recomenda que também se pergunte em países, no Brasil, que tem
áreas rurais, né, queimadas de florestas e queimadas agrícolas também, que é algo que não estava colocado na ferramenta original. Então, agora, indo de poluição do ar, dos efeitos diretos causados para as pessoas que respiram a poluição do ar, a gente vai falar sobre as mudanças climáticas, que também está relacionada à poluição do ar, relacionadas aos gases que são emitidos, gases de efeito estufa, né, que tem potencial de aquecimento global. Então, o que você sabe sobre mudanças climáticas, aquecimento global? Atualmente, assim, mudanças climáticas é o termo mais correto, né? Porque não é só aquecimento global, a gente tem alteração do clima como um todo, clima sendo temperatura e umidade. Então, a mudança climática é a questão definidora do século XXI. Isso quem falou foi o The Lancet, que ele tem isso está nas referências para vocês olharem, né, um website interativo em que coloca indicadores de saúde relacionados às mudanças climáticas que o The Lancet publica todos os anos. Para entender as mudanças climáticas, eu coloquei aqui a emissão dos gases de efeito estufa. A gente tem o CO2, tem o metano, tem óxido nitroso, dióxido de enxofre, né, como os gases principais de efeito estufa. Nesse figura maior aqui, nesse gráfico maior, a gente tem em 2015, como era a emissão dos gases de efeito estufa, e projeções até 2100. Né? Se o cenário mais provável, que é como a gente vem lidando levando essa questão do clima atualmente, seria uma contínua emissão, assim, de gases de efeito estufa, né, que é um cenário aplicando mais ou menos o Acordo de Paris. Se a gente aplicasse o Acordo de Paris, teria uma diminuição da emissão de gases de efeito estufa aqui na linha amarela. E os cenários abaixo são mais otimistas e o cenário mais acima é o mais pessimista. Isso se traduz em aumento de temperatura global, né? Então, aqui no total, que é esse bem à direita, esse gráfico bem à direita, tendo um aumento da temperatura. Desculpa, não é o total à direita. O cenário amarelo é o cenário aplicando o Acordo de Paris de 2015, o acordo de redução e de cessar a emissão de combustíveis fósseis, né? Até determinado ano. E o cenário mais provável, então, aplicando mais ou menos o acordo, a gente teria um aumento de 3,5 graus, um aumento médio de temperatura global, até 2100. 3,5 graus. Atualmente, a gente está em 1 grau e pouco. E isso, como eu falei, é aumento médio. O aumento da temperatura global, ele acontece de forma diferente em cada local. Então, vocês podem ver que até 2100, a gente vai ter áreas que vão ter 7 graus de aumento de temperatura, né? Outras áreas que vão ter menos. Mas olha, as áreas terrestres com bastante aumento de temperatura. Isso se traduz em mudanças da umidade, então mudanças na precipitação, nas chuvas, na umidade do solo. Então, se primeiro aqui em cima, ó, percebam o Brasil, como vai ficar um país com menos chuva, né? Olha ali na área da Amazônia, inclusive, vai ter muito menos chuva, vai ficar uma área seca, né? A gente tem, embaixo é a questão da umidade do solo também, mostrando menos intensidade de chuva e umidade. Em algumas áreas e em outros locais com muito mais umidade, muito mais chuva. Isso vai impactar na produção de alimentos, né? E vai fazer eventos extremos, que são ondas de calor, enchentes que levam a deslizamentos, né, catástrofes, e secas que afetam a agricultura, né, e a disponibilidade hídrica. Então, os aumentos de eventos extremos, eventos que aconteceriam uma vez a cada 10 anos, ou uma vez a cada 50 anos, vão acontecer em maior intensidade e em maior frequência. Tá? Isso que esses gráficos aqui demonstram. As alterações ambientais... só para mostrar para vocês, esses gráficos aqui são são gráficos do IPCC, tá? Que é um relatório que é lançado, que é onde se reúne diversos cientistas de todo o mundo para avaliar
o que já está acontecendo com as mudanças climáticas, quais são as projeções, que impacto vai ter na saúde das pessoas, que impacto vai ter nas estruturas sociais, tudo mais. É um relatório super, super confiável, e as mudanças climáticas elas são um consenso na ciência. As alterações ambientais climáticas também intensificam as desigualdades sociais. Para mostrar para vocês exemplificar isso, que olha só as emissões de gases de efeito estufa, por quais países que mais emitem, né, desde 1950, países do hemisfério norte, principalmente, onde a gente teve a industrialização, uso do carvão mineral para a industrialização, né, uso de combustíveis fósseis, né, carvão mineral, petróleo, diesel, gás, enfim. Mas quem mais vai ser afetado e quem mais é afetado são os países aí do global sul, né, do sul global. Então, mortalidade por condições sensíveis ao clima, que ele coloca nesse gráfico, malária, desnutrição, diarreia, fatalidades relacionadas com inundações. Um resuminho aqui do curso do Telesaúde, RS, né, vinculado da URGS, que tem um curso sobre saúde planetária, peguei do curso esse gráfico, certo? Então, o que é a saúde planetária? Coloca assim, a gente começa explicando um pouco, saúde planetária não é só as mudanças climáticas, tá? É todas as alterações da utilização dos recursos do planeta, e afetando a biodiversidade, enfim. Mas aqui colocando mais sobre os gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa são emitidos por questão industrial, né, por geração termoelétricas, né, queima de carvão, principalmente, outros combustíveis fósseis. A gente tem as queimadas. Então, o Brasil, a maior forma de emissão de gás de efeito estufa é pelas queimadas e pela pecuária, né? Os animais, eles emitem, sim, gases metano, né? E isso contribui muito para as mudanças climáticas, tirando até o fato das mudanças de terra, né? Como a gente... perdão, aqui. Então, o agronegócio está muito relacionado a gases de efeito estufa. Esse dado está com a fonte aqui abaixo, do Lancet Countdown, 2021. O Brasil tem 72% do gás de efeito estufa emitidos por incêndios antropogênicos, ligados, então, muito ao agronegócio, com monocultura de soja e pecuária. A Amazônia sofre muito com isso, né, e outros biomas também, e também com a exploração de minérios, né, que destrói muito a Amazônia, principalmente, certo? Então, a gente tem muita emissão aí de gás de efeito estufa dessa fonte no Brasil. Então, isso leva às mudanças climáticas, leva a impactos na qualidade do ar, né? E a acidificação dos oceanos, né? O CO2 que vai para a atmosfera, ele também é incorporado, o oceano absorve e acidifica, e aquece também. Isso levando, então, ao que a gente já falou sobre aumento de extremos de temperatura, alteração do padrão de chuva, aumento dos níveis dos mares, desastres naturais, vão levar a incêndios, secas, enchentes, ondas de calor, que afetam, então, a capacidade de trabalho das pessoas, tem perda de biodiversidade nos oceanos, tem perda de biodiversidade em diversos ecossistemas, e redução da produção agrícola, né, gerando pobreza, perda de moradia, migração em massa, conflitos violentos. Quando a gente tem mais migração, a gente tem mais conflitos violentos, outros determinantes de saúde. Imaginem países muito populosos, que talvez não o Brasil, assim, mas imaginem Índia, China, né, tendo migração em massa desses países, como é que isso vai afetar todo o mundo, né? Os efeitos das mudanças climáticas, tá? Intensificação disso. E com isso a gente tem, então, as doenças principais, as áreas da saúde relacionadas a mudanças climáticas, saúde mental, doenças respiratórias, segurança alimentar, doenças cardiovasculares e doenças infecto-contagiosas. A gente vai abordar esses temas. Começando pelas ondas de calor, vou contar, então, 2 casos para vocês, casos reais em que eu atendi. Um que era uma criança que veio com a sua mãe num dia muito quente, a mãe veio consultar, e estavam na sala de espera, e a criança desmaiou. A criança desmaiou, eu atendi, ela foi examinada, tudo,
tinha que ser feito e ela não tinha nenhum problema de saúde. Ela teve uma síncope relacionada ao calor. Outro caso que eu atendi, um idoso, eu fazia atendimento domiciliar após deshospitalização dos pacientes, quando eles saíam do hospital e iam para casa, o paciente tinha tido um AVC, era passado pelo hospital e tinha ido para casa. Ele tinha ficado acamado, né, não conseguia sair da cama, ele não conseguia se alimentar, ele se alimentava por sonda e recebia água por sonda também. A gente chegou com a equipe de saúde na casa do paciente, na área rural de Porto Alegre, um dia muito calor. A casa do paciente estava mais calor do que fora, inclusive, a gente, por baixo das nossas roupas, nossos jalecos, a gente escorria calor para o nosso corpo dentro da casa da pessoa, de forma que a gente tinha que revezar. Eu ficava dentro e trocava a enfermeira, a técnica, a gente ficava se revezando para sair da casa do paciente de tão calor que estava dentro. E o paciente tinha um pequeno ventilador muito pequenininho que mal ventilava um vento quente para o paciente. E quem cuidava dele era uma senhora idosa, a esposa dele, que não estava sabendo colocar de forma adequada, tinha muita dificuldade de colocar a alimentação pela sonda e a água pela sonda. O paciente estava nessa condição, suando muito, enfim. Esse paciente depois, há poucos dias depois, ele teve um rebaixamento de sensório, a gente ficou sabendo que ele foi reinternado, ele teve uma infecção, uma insuficiência renal aguda, ele teve uma pneumonia e faleceu. Então, aí as ondas de calor contribuindo para todas essas sequências de acontecimentos que levam ao óbito de pacientes. E quem que mais é afetado pelas ondas de calor, de forma geral, pelas doenças, são as pessoas mais vulneráveis, tanto fisicamente, como crianças e idosos, como pessoas também que têm uma condição socioeconômica menor, né, uma população aí de área rural e um grau de instrução menor. Então, o que a gente tem que orientar em ondas de calor, dias de momentos muito quentes, manter muita hidratação, procurar locais com aclimatação, às vezes até dizer para a pessoa ir para um local com clima, com aclimatação, por exemplo, um shopping, passar uma parte do dia, né? E monitorar a pressão, né? Pode ter pacientes que usam antihipertensivos, diuréticos, a gente talvez tenha que diminuir e retirar essas medicações nesses momentos. E aqui só trazendo um alerta de onda de calor, que ano passado, em janeiro de 2022, Porto Alegre emitiu, a Defesa Civil Municipal emitiu esse perigo de onda de calor para a população, alertar a população. Também pensando em a questão de desigualdade social, vocês podem pensar assim, em que ambiente, em que comunidade que tem mais ondas de calor, que vai ter mais, vai sofrer mais com ansiedade, vai sofrer mais com hipertensão, né? Então, o IDH desses dois locais, e qual que é o local com menor IDH ou com menos áreas verdes, né? Com mais áreas de asfalto, enfim. E a gente trazendo aqui estudos, um estudo em São Paulo, que trouxe que as pessoas com menos áreas verdes têm mais diagnóstico de hipertensão e também tem mais diagnóstico de ansiedade, né? Então, a área verde contribuindo aí para a hipertensão, para a ansiedade, para ilhas de calor, certo? E a desigualdade, inequidade social que é exacerbada. Trazendo para exemplificar, então, também a gente achou muito interessante que teve um relato da turma integradora de 2022, eles entrevistaram uma paciente, a paciente falou, na palavra dos alunos, que ela gosta de ir no seu tempo livre, ficar embaixo de uma árvore perto de sua casa. Isso chamou nossa atenção, pois que ela não mora em um local muito verde, arborizado ou natural. Mesmo assim, a referência de descanso dela passa por uma única árvore ao lado de sua casa, um dos únicos focos de natureza com qual ela tem contato, né? Então, mostrando mais aí a desigualdade dessa questão de áreas verdes, né? Mudanças climáticas também vão exacerbar doenças infecto-contagiosas, aumentando a capacidade vetorial de transmissão de doenças por mosquitos, dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos,
aumentam. A gente já pode exemplificar isso vendo que no Rio Grande do Sul, né, a gente não tinha dengue, e agora está tendo dengue, né? Está tendo, inclusive, muitos casos de dengue. Isso é uma das mudanças, mudança do código de endereço postal das doenças que as mudanças climáticas vai levar. Já leva, né? Também a gente tem aumento de zoonoses, né, de doenças transmitidas de animais para humanos, o fenômeno de spillover, com o contato com a depredação das florestas, o contato de humanos com animais silvestres, o contato de até assim confinamento de animais da forma que a pecuária é feita, certo? Então isso aumenta o spillover, aumenta doenças transmitidas, inclusive o COVID sendo um exemplo de spillover, né? Tem a questão da nutrição. Então, a nutrição, como já falamos, a gente pode ter insegurança, vai ter insegurança alimentar, né? Com mudanças de secas e em alguns ambientes com mais secos, outros com mais enchentes, enfim, afetando a capacidade agrícola. E o The Lancet lançou essa edição especial chamada EAT Lancet, Eat Lancet, uma comissão que pensou em como é que as nossas dietas poderiam ser, de forma que a gente possa alimentar toda a população crescente mundial. Então, isso é uma preocupação, a população está crescendo, a gente tendo dificuldade de produção de alimento, como é que a gente pode ter uma dieta que fosse possível alimentar a todos? Então, uma dieta que faça bem para a pessoa que alimenta daquela dieta e para a sustentabilidade dos sistemas de alimentação, né? Então, tendo uma dieta ganha-ganha, o benefício de ambos. O que eles viram? Eles viram que para a saúde, as pessoas, de forma geral, se alimentam muito mais de proteína de origem animal e de tubérculos, de amiláceos, né, como aqui a batata, do que é necessário para a saúde delas. Tá? Aqui o destaque é para a proteína de origem animal, porque ela tem muito impacto na sustentabilidade do sistema de alimentação, né? Ela impacta bastante na insustentabilidade desse sistema alimentar. E a gente come para a nossa saúde muito mais do que a gente precisaria, e até a ponto de trazer mais doenças. E os problemas para o meio ambiente, então a gente tem as mudanças climáticas sendo geradas pela essa forma de sistema alimentar que a gente tem atual, mudança do sistema terrestre, então a utilização de terras para isso, né, para muito monocultura, e aqui muita monocultura é utilizada para ração, para a pecuária, né, toda a soja que, por exemplo, que o Brasil produz, sendo exportada para fazer ração, né, para a pecuária. Tem muito uso de água doce nesse sistema, altera os ciclos de nitrogênio e de fósforo, com uso de fertilizantes, e isso faz com que cause eutrofização de águas doces, e a perda de biodiversidade por utilização de terras, né, mudança de terras do que estava em cima da terra. Então, o que eles orientam que possa ser uma dieta dieta planetária, né, que eles chamaram. Seria uma dieta com limitado uso de proteína de origem animal e de vegetais amiláceos, com opcionais aí ovos, né, galinha, enfim, uso de laticínios, e que fosse enfatizado alimentos como peixes, vegetais, frutas, legumes, grãos e nozes, né, que os grãos, os legumes, né, muito suprindo a parte proteica, enfim, todos os detalhes estão nessa condição no relatório deles, certo? Eles colocam, então, não colocam restrição total, porque isso não... Tem populações que precisam se alimentar de proteína animal, também tem a questão cultural, mas colocam uma redução, um limite, um consumo limitado, né, de proteínas de origem animal, algumas vezes na semana, enfim. Não precisa ser todos os dias, eles colocam no relatório. Então, aqui o The Lancet Policy Brief para o Brasil, né, recomendações políticas para o Brasil, ele é publicado em 2021, fala da sindemia de mudanças climáticas, desnutrição e obesidade. Sindemia é uma sinergia entre pandemias.
Então, a gente tem a pandemia de mudanças climáticas, a pandemia de desnutrição e a pandemia de obesidade. E como é que essa sinergia acontece, né? Então, por isso, pelo uso de terras, pelas queimadas, pelo uso de terras do agronegócio, como a forma como ele é feito, os sistemas alimentares como eles são feitos agora, o transporte, né, os ultraprocessados, aumentando a pegada de carbono, pela questão do transporte. Então, a gente tem aumento o consumo de carne, por exemplo, leva a doenças cardiovasculares, a câncer coloretal, ou a consumo muito elevado, né, disso. Tem a poluição do ar, levando a mortes por poluição do ar direta, e tem a questão da perda de produtividade, das mudanças climáticas, e consumo de ultraprocessados, levando também a desnutrição. Tudo isso é uma pandemia, uma sindemia. São sindemias, pandemias sinérgicas. E como é que a gente poderia melhorar isso? Seria uma produção sustentável, consumo de alimentos locais, né, de agricultura familiar, enfatiza a agricultura familiar, o prato da dieta planetária, né, a energia sendo energia de renováveis, e proteger e restaurar os biomas brasileiros. Agora, sobre a saúde mental, né? Como tudo isso, então, afeta a saúde mental das pessoas, né? Esse mundo VUCA é um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo muito complexo, muito ambíguo, uma complexidade muito grande de questões para serem resolvidas, né? Muito perversas, inclusive, né? Essa questões muito difíceis para se resolver. Então, isso afeta a saúde mental das pessoas, né? Por toda essa questão do mundo, como ele funciona atualmente. E também, se a gente pensar nas estruturas de poder, se a gente pensar nas estruturas de poder, então, as estruturas de poder de dominação originam tanto as desigualdades sociais e a degradação do ambiente. Então, a gente tendo pessoas, né, algumas pessoas tendo mais importância do que outras e dominando outras pessoas aqui, então, né, e dominando outras espécies, né, é a mesma origem, então, leva a toda essa questão de desigualdade social e degradação do ambiente, essa estrutura de valores sociais como estão acontecendo, né? E a gente também pode pensar da questão da saúde mental, dos benefícios. Então, atualmente tem um termo chamado banhos de floresta, que é passar um tempo em meio a ambientes verdes, né? E isso traz benefícios para a saúde. Tem estudos sendo feito isso, com questões de saúde mental, questões de saúde física também, com benefícios. E existem alguns termos que eu vou falar para vocês, chamados solastalgia, luto ecológico e a ansiedade. Então, solastalgia é uma sensação de melancolia, de tristeza, de saudade de como era, de ver a alteração, a degradação, a alteração daquele ambiente. Certo? Então, solastalgia. Luto ecológico é quando tem uma população, por exemplo, que tem um desastre ambiental e destrói todo aquele ambiente, como foi o Brumadinho, por exemplo, que destruiu o rio, né, todo o ambiente onde aquelas pessoas viviam, e elas sofreram de luto ecológico. Então, elas vão mais, não existe mais aquelas cachoeiras onde elas iam tomar banho, não existe mais a fonte de renda delas que envolvia o rio, por exemplo, então, isso é luto ecológico. E existe a questão de ecoansiedade, que é uma ansiedade, uma sensação de impotência frente às alterações que se sabe que vêm ocorrendo. Eu vou trazer aqui para vocês um estudo com pessoas jovens e com crianças que têm ecoansiedade sobre os seus sentimentos em relação às mudanças climáticas, em relação à resposta que os governos têm para as mudanças climáticas. Então, isso foi um estudo em 10 países, inclusive no Brasil. 59% dessas crianças e pessoas jovens estavam muito ou extremamente preocupados. E 84% tinham, pelo menos, uma preocupação moderada. Relataram emoções de tristeza, ansiedade,
estar com raiva, né? Sentir falta de poder e falta de esperança e culpa também. Então, até eu, o Henrique e a Olga escrevemos um comentário numa revista de psiquiatria, trazendo assim, se a ecoansiedade é uma nova doença, ou até se ela é um novo normal. Porque pode ser que ela seja um novo normal, né? A gente não vai conseguir fugir desse conhecimento que a gente tem, das alterações que estão acontecendo no mundo. E ter um pouco de ecoansiedade também pode motivar para as transformações necessárias, né? Mas, claro que excesso de ecoansiedade não vai fazer bem, né? Então, a gente tem que conseguir procurar lidar com isso, talvez procurar auxílio até profissional para lidar com o excesso de ecoansiedade, né? Mas que a ecoansiedade, sim, talvez seja um novo normal da nossa sociedade atual. Então, resumindo algumas questões, assim, até algumas reflexões que o Bruno Latour, aquele filósofo, antropólogo e sociólogo francês que eu falei para vocês, ele traz, assim, então, que não existe terra para todos da forma que estamos habitando esse planeta. Não vai existir terra, né, para todos. A humanidade que caminhava rumo à modernidade, ao progresso, como ele é feito atualmente, como ele é entendido atualmente, agora percebe que os recursos não são ilimitados, né? A humanidade não vinha utilizando os recursos de uma forma sem ver o fim, né? Sem ver onde é que isso ia levar, achando que era ilimitado, achando que a gente tinha inclusive outro planeta para ir se a gente acabasse o planeta daqui, né? Enfim, é uma crença não tão real, mas assim, uma sensação de que é limitado. E é nesse intervalo que o Bruno Latour fala, em meio a essa estranha guerra, que nos encontramos. Não existem respostas simples para problemas complexos, e agora isso eu estou falando, né? Assim, uma reflexões que eu tive. E que a gente está buscando soluções enquanto sociedade, né? E nós estamos buscando soluções enquanto sociedade, e isso, a gente vê vários movimentos de sociedade fazendo isso, e a solução exige mobilização de diversos atores. A gente pode ter reações de negar isso que está acontecendo, então tem um negacionismo climático, que ele existe. A gente pode se paralisar, né, frente a essas alterações, esses conhecimentos, ou lidar com isso de forma amadurecer, né, de forma madura, encarar essa situação. E estudar essa situação, refletir, ser criativo e promover mudança dentro do que é possível na nossa vida, né, na nossa microesfera e às vezes na nossa macroesfera, quando se tem a possibilidade. E, enquanto isso, não esquecer de valorizar, então, para cuidar da nossa saúde mental, não esquecer de valorizar a vida que se apresenta ao nosso entorno. As referências das coisas. E uma frase aqui, que viver não é esperar a tempestade passar, é sobre aprender a dançar na chuva. Espero que faça um pouco sentido para vocês do que eu trouxe aqui, é um pouco das reflexões que eu também vim trazendo enquanto estudando esse assunto. Falando um pouco de mudança de sistema, né, de como que a gente pode movimentar o sistema. Então, a gente pode se unir em grupo, um grupo que vem pensando as mesmas coisas, e definir um objetivo, às vezes um objetivo pequeno, fazer uma estratégia, conseguir atingir esse objetivo, né, fazer uma tática e atingir esse objetivo. Isso gera esperança. Gera esperança para que a gente continue acreditando que é possível mudar as coisas e continue mudando, continue fazendo novos objetivos, novas táticas e novas mudanças. Isso vem de um artigo que uma emergencista canadense escreveu no The Lancet Planetary Health. Ela escreveu sobre isso. Então, o que como clínicos, a gente pode fazer para a saúde planetária, né? A gente pode, desse artigo aqui fala que a gente pode reconhecer padrões alterados de doença e respostas a alterações do meio ambiente. Por exemplo, notar como a distribuição da doença de Lyme
lá nos Estados Unidos está acontecendo, aqui no Brasil, como a doença da dengue está se distribuindo de forma diferente, então perceber que as questões, o que está acontecendo com os padrões de doença. Fazer com que os espaços de saúde, de saúde sejam mais verdes, tá? Então, reduzir os impactos que os sistemas de saúde têm no clima, na biodiversidade, no uso de recursos, na poluição. Isso a gente pode fazer nas nossas prescrições, pode fazer em mudança também deixando o hospital ou os postos de saúde, enfim, os locais gerando menos impacto. Comunicar aos pacientes, né? Transmitir como um mensageiro confiável essas informações aos pacientes, né? E até recomendar que eles tenham uma dieta baseada mais em plantas, uma dieta de saúde planetária, né? Recomendar, quando for possível, coisas de alterações que promovam co-benefícios, tanto para a pessoa como para o meio ambiente, como caminhar para o trabalho, usar bicicleta, né? E valorização de espaços verdes nas vizinhanças, comunidades, né? A gente pode trabalhar em comunidade, a gente pode se reunir com os nossos pares profissionais de saúde ou com outros grupos sociais, movimentos sociais, para colocar pressão em políticas de governos e políticas em empresas privadas também, para que eles façam as modificações que eles devem fazer. E a gente pode educar, então, as novas gerações de profissionais de saúde, certo? Vocês imaginem assim, vocês agora com uma consciência, né, no futuro, todos os profissionais de saúde tendo uma consciência de sustentabilidade, como isso vai favorecer as mudanças num próprio hospital, por exemplo. Como se alguém no hospital tiver uma iniciativa de fazer alguma questão que vai ser mais sustentável, toda a comunidade vai abraçar, né? Os profissionais de saúde vai abraçar isso e vai levar como isso importante, né? Então, só o fato de já estar sabendo sobre isso e valorizar essas iniciativas, já é uma grande coisa. Também tem um artigo aqui trazendo o que as enfermeiras podem fazer para a saúde planetária. Falando um pouquinho aqui do sistema de saúde, né? Os cuidados para a saúde contribuem para as mudanças climáticas. 4,4% das emissões de gases de efeito estufa no mundo são emitidas pelo sistema de saúde. Se fosse um país, ele seria o 5º país mais poluente. Se todo o sistema de saúde do mundo se juntasse, a gente visse as emissões de todos eles, seria o 5º país mais poluente do mundo, tá? Isso vem do modelo hospitalocêntrico. O hospital utiliza muitos recursos. O uso de energia para aquecimento, para resfriamento, para iluminação, para uso de água, que o hospital usa. O transporte, que envolve tudo de resíduos, transporte de tratamento de gases e aterro, né? Veículos que são utilizados, a frota hospitalar. Tem a cadeia produtiva, farmacêutica e de insumos. Imagina toda a cadeia produtiva de insumos e remédios que são usados no hospital, né? Então, o soro que é usado, a medicação que é usada, ela teve que ser gerada em um local, teve que ser transportada, né? Teve que fazer as embalagens que foram geradas em outro local, enfim, que foi a indústria. Então, tem toda essa cadeia produtiva, e isso é uma cadeia muito longa de produção, e com utilização de muitos recursos desses. Então, isso leva a uma grande pegada de gás de efeito estufa pelos insumos que o hospital utiliza. Tem os gases anestésicos, tem gases anestésicos que têm muito potencial de aquecimento global, né? Então, daria para pensar numa forma de utilizar gases que não tenham utilizar outros gases, não os gases que têm a maior pegada. Tem a parte da alimentação do hospital, então, produção de carne, transporte de alimentos, vinculada à alimentação dos funcionários, e deslocamento dos funcionários. Como agir, então? O fortalecimento da atenção primária à saúde, né? A gente sabe que a atenção primária à saúde é a base do sistema de saúde, e com uma atenção primária à saúde forte, a gente evita que as pessoas fiquem mais doentes, que precisem mais de cuidados terciários hospitalares. A telemedicina evita o deslocamento de pacientes, né? Definir uma meta de gases de efeito estufa para o hospital, para o sistema de saúde, reduzir os gases anestésicos da sala de cirurgia, ver se teve um hospital que viu que tinha vazamento, por exemplo, desses gases. Só fechando o vazamento, eles conseguiram reduzir um monte a pegada de
de ambiental de gás de efeito estufa do hospital deles, né? Investir em energia renovável para o hospital, incluir os riscos climáticos em planos de preparação para emergências, escolher alimentos locais e sustentáveis e reduzir os desperdícios de alimentos, pegar carona, usar bicicletas, usar transporte público para o deslocamento de funcionários, e uma medicina baseada em evidência, com a prescrição verde, prescrição de baixo impacto, né? Então, usar os medicamentos que são realmente necessários, fazer prevenção quaternária, aqui eu destaco isso, então destaco a atenção primária à saúde, medicina baseada em evidência, tecnologia, telemedicina, utilização de coordenação do cuidado, prevenção quaternária, né, que significa não pedir exame que não é necessário, não usar medicação que não é necessária, que pode até fazer mal para a pessoa, né, quando não é bem baseado em evidência. Tem também, eu falei dos gases anestésicos, tem um outro gás, que é o gás propelente, é o gás que leva a medicação do salbutamol e da beclometasona, dos dispositivos inalatórios por gás pressurizados, que é o tratamento de asma e para DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Esse gás propelente, 100 doses desse jato leva a 290 quilômetros é como se tu andasse por 290 quilômetros de carro, né? A mesma emissão de gás de efeito estufa. Então, isso é um significante contribuidor, assim, à pegada de carbono do sistema de saúde. É um dos que onde que vem uma das maiores pegadas de carbono até do sistema da atenção primária à saúde, vem dessa prescrição dessas medicações. E o mundo todo tem pensado também sobre isso, assim, tem vários artigos mostrando a pegada desse sistema de carbono do país, né, relacionada a isso, e quais são as alternativas possíveis. No Brasil, eu orientei até um estudo de trabalho de conteúdo de residência que avaliou a pegada ainda não está publicado, mas que avaliou a pegada de sistema, pegada de carbono das prescrições do Brasil de salbutamol e beclometasona para tratamento de asma e DPOC, né? E tem estudos de custo para como trocar isso, né? Então, parece que não é um problema de custo, assim, a questão de trocar, porque quando tu for levar em conta também o benefício que as pessoas vão ter com o tratamento, o controle melhor da asma e da DPOC com outras medicações que são em pó ou em névoa suave, que é outra forma das bombinhas, não teria um custo tão maior assim do que, ou até menor do que em outros países já viram que é custo efetivo, sim, a troca. No Brasil não tem esse estudo de custo, né? Mas parece que é possível, sim, a gente ter uma troca dessas medicações que não gere mais custo, certo? E que sejam disponíveis no SUS, né? Atualmente até é disponível, mas com uma forma mais burocrática no SUS, a gente prescrever a lenha, né? O tratamento de asma e DPOC. E além de ser a questão do menor impacto ecológico, tem um maior benefício clínico. Então, as diretrizes de asma e DPOC colocam o Alenia como primeira opção, né, para o tratamento de controle de asma e DPOC. Então, também uma questão que tem co-benefício. Estou só fazendo um sumário assim, de saúde planetária. Saúde planetária, para vocês não se confundirem com outras nomenclaturas que vocês possam vir a escutar, como One Health ou Global Health, ou Public Health, né? Saúde pública, global e saúde única. Saúde planetária, ela é mais abrangente do que todas essas. A saúde planetária leva em conta que a saúde humana e a saúde do nosso planeta está intrinsecamente, incansavelmente ligadas, né? Vê o planeta como um sistema complexo de elementos econômicos, ambientais, sociais, da qual a saúde humana depende. A gente tem atores humanos e não humanos, como outras espécies e componentes não vivos, que estão nessa rede, né? Que caracteriza as ligações entre as mudanças ambientais e a saúde humana em diferentes escalas geoespaciais. Então, eu tenho uma coisa que afeta uma degradação do ambiente em um local, pode afetar a saúde em outro local, né? Geoespaciais e temporais também, e se preocupa com os fatores subjacentes e mediadores que melhoram ou mitigam os resultados em saúde. Umas reflexões, assim, exemplos de pensamento sistêmico e circular, que muitas vezes a origem da depredação do ambiente pode ser a mesma que gera inequidades sociais, doenças,
o meio ambiente degradado pode causar problemas de saúde e a pessoa com doenças acaba influenciando o meio ambiente, utilizando mais recursos de saúde, por exemplo, certo? Então, um grande lema, assim, né, de pensar global e agir local. Eu vou falar para vocês algumas iniciativas locais e globais que vêm sendo acontecido práticas, assim, mais no nosso contexto. Antes disso, recomendo que vocês façam a pegada ecológica de vocês, se vocês quiserem fazer, colocar o celular nesse QR Code. Vocês podem calcular a pegada de vocês e quantos planetas se todo mundo vivesse igual a vocês, quantos planetas a gente precisaria para viver, em termos de recursos. Então, uma iniciativa local aqui, esse aqui é uma colega minha, Mayara Floss, conversando com agentes de saúde sobre poluição do ar, numa unidade de saúde. Esse sou eu quando fui visitar um terreno que de uma escola, onde aqui a unidade de saúde onde eu trabalhava atendia. Eu saí dessa unidade de saúde, mas o pessoal levou o projeto adiante, e agora tem uma horta comunitária e horta escolar. Os alimentos servem tanto para a escola como para as pessoas que trabalham nessa horta comunitária, e ficou muito legal, uma horta bem grande, essa foto nem mostra a dimensão da horta. Isso em termos de um ano de diferença conseguiu se fazer essa baita horta comunitária, né? Trazendo segurança alimentar, trazendo contato com o verde, com o espaço verde. A gente tem uma rede de hospitais saudáveis e sustentáveis, né? Com a qual o Clínicas, inclusive, faz parte, e que incentiva, então, a descarbonização do setor da saúde, iniciativas hospitalares para isso, né? Muito bacana. Aqui trago um artigo de um professor, que era professor da integradora, o professor Pierre. Ele fez o doutorado dele, identificou nos artigos de que as consultas remotas, na época da pandemia, que se fez muita telemedicina ali no hospital de clínicas, conseguiu evitar que muita emissão, né, de toneladas de gás de efeito de carbono na atmosfera, né, evitando o deslocamento das pessoas, que muitas vezes viajam horas para chegar até o hospital de clínicas. E com isso, o hospital de clínicas depois implementou uma meta de ter uma quantidade significativa de consultas que se mantivessem em telemedicina, mesmo com o retorno das consultas presenciais. Aqui é uma iniciativa local que eu e outras pessoas fizemos, né, geramos. A gente estava recebendo quentinhas de isopor em 12 unidades de saúde com CAPS, que o Grupo Hospitalar Conceição enviava para as pessoas, para os funcionários se alimentarem. Era, então, de isopor e de plástico, e fazendo essa ação, mobilizando todo mundo, foi recolhido quantidade de isopor, plástico, de uma semana, né, e feito fotos, enfim, lesado mobilizado, que era uma quantidade muito grande mesmo, de isopor e plástico que era utilizado por semana, certo? E aí a gerência que enviava esses alimentos trocou a forma de enviar os alimentos para os funcionários. Agora envia em hot box, caixas quentes, em que a gente pode se servir como um sistema de buffets. Aqui um exemplo de médicos que na Inglaterra, médicos e profissionais de saúde, né? Eles vão com suas roupas de trabalho, né? Que trabalham nos hospitais, e fazem manifestações. Então, manifestações mostrando que os profissionais de saúde estão falando que não faz bem para a saúde utilizar combustíveis fósseis, pedindo que o país deles, então, pare de investir em combustíveis fósseis, dá incentivos econômicos para os combustíveis fósseis e sim incentive as fontes de energia não renováveis, certo? Também fizeram esse infográfico para a população aqui, mostrando comparando com a febre, né? A febre e o aquecimento global médio, né? Aquecimento global de 2 graus, a pessoa doente, né? De 37 para 39 graus e o planeta também. E assim por diante. Aqui é uma iniciativa, uma ONG mundial, que desde 2010 ajudou 400 milhões de pessoas a ter acesso a formas de cozinhar e tecnologias de cozinhar que
que não utilizem, que evitassem a poluição, né? Porque aqui muitas pessoas utilizam, como eu falei, madeira, alguns utilizam até esterco de animal em regiões muito pobres para cozinhar, né? Então, é, aqui beneficiando a questão da poluição do ar interno, muitas fotos de mulheres, né, que são as mais envolvidas na questão do cozinhar. Em Porto Alegre, né, foi implantado 5 monitores de poluição do ar e alguns anos atrás, eles monitoram a poluição do ar local, né, a população pode acessar um site, tá nas referências de vocês do site e ver como é que está a poluição do ar no momento. E fazer estudos com isso, né, vendo como é que está a poluição do ar em Porto Alegre. Eles estão implantados em 4 unidades de saúde, inclusive na UBS Santa Cecília tem um monitor de poluição do ar. E em uma universidade, na fundação. Aqui um exemplo de uma iniciativa de cidades que pensam para a questão climática. O Salvador está numa dessas cidades, assim, as 40 cidades, e eles fizeram uma mudança de troca de ônibus. Então, uma mudança dos ônibus municipais, que eram ônibus antigos, que emitiam muita poluição. Eles trocaram a frota de ônibus e reduziu muito a poluição da cidade, porque o ônibus utiliza o combustível a diesel, que é muito poluidor. E isso faz com que se evite mortalidade nas pessoas, né, e desenvolvimento de doenças pela poluição do ar. Então, a troca de municipal de ônibus teve uma grande benefício. E agora Salvador estuda trocar também os VRTs para elétricos. Uma iniciativa aqui mais local do Estado, de mobilização de profissionais de saúde. Então, diversos médicos de Porto Alegre e de outras cidades do estado se reuniram diante da iminência da instalação da mina Guaíba. Não sei se vocês já ouviram falar. Era a maior mina a céu aberto de extração de carvão mineral do Brasil. Estava prestes a ser instalada no coração da região metropolitana e apenas 16 quilômetros do centro de Porto Alegre. Então, esse aqui é o tamanho real que seria a mina, né, com escala, e aqui é a cidade, olha a proximidade. E o material particulado, que ia vir de inúmeras explosões aos solos, levantado e contaminado aqui, Porto Alegre, inclusive a nossa visão do pôr do sol para o Guaíba, né, ia ser afetada, enfim, levando a mais doenças e tudo. Aqui a mina ia despejar muitos metais pesados para o rio, para o delta do Jacuí, que é esse rio que banha o rio Guaíba e que é a água de Porto Alegre, de onde que ela vem. Então, as sociedades de saúde, esse grupo fez contato com várias sociedades gaúchas de cardiologia, pediatria, neurologia e neurocirurgia, psiquiatria, medicina de família, genética, médica e saúde do trabalhador e bioética, né? Então, essas sociedades responderam fazendo um dossiê explicando por que a mina Guaíba traria riscos para a saúde e como que tinha que ter um estudo de impacto à saúde antes da implementação da mina. Não bastava um estudo de impacto ambiental, mas tinha que ter um estudo de impacto à saúde, certo? E a mina foi suspensa, teve muita pressão popular, então, desse grupo da saúde, que trouxe com força o argumento da saúde, mas de muitos outros grupos também, de outras áreas, assim, da geologia, da biologia, enfim, profissionais, assim, né, inclusive professores universitários de outras áreas, se reuniram e foi feita uma grande mobilização, dizendo que traria muito riscos para a biodiversidade local e para as pessoas. Então, o licenciamento da mina foi suspenso. Essa mina seria para explorar carvão mineral, né, e depois que ia ser queimado em termoelétrica, enfim, gerando mais gases de efeito estufa. É um carvão que não tem um carvão muito sujo, que é pouco puro, que tem muito pouco potencial energético, enfim, várias questões que não seriam boas com essa mina. Vocês podem seguir aqui, coloco umas sugestões de Instagram para vocês seguirem, se quiserem continuar se interessando sobre assuntos, se vinculando a alunos de graduação e pós-graduação de todo o Brasil no Clube Brasileiro de Saúde Planetária, no grupo de saúde planetária vinculada ao Instituto de Estudos Avançados da USP, que chama Saúde Planetária, @Saúde Planetária. Eles têm um programa de embaixadores de saúde planetária todo ano,
que alunos podem se inscrever e fazer parte. Tem a Planetary Health Alliance, vinculada a Harvard, que é um grupo bem importante também, né, vinculado à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Quem for da medicina de família, nossos professores, ou até mesmo os alunos que quiserem, tem um grupo de saúde planetária também. E um exemplo de liga de saúde planetária que a Universidade Federal de Minas Gerais fez no passado, né, aqui no Instagram deles. Tem podcasts, isso eu coloco nas referências, podcasts muito legais para vocês escutarem sobre os temas de saúde planetária e ajudar também a responder aos portfólios e o curso de saúde planetária EAD do Telesaúde, que é aberto a todos. Muito bacana de ser feito. Então, em que mundo que a gente está vivendo, que a gente não está olhando para essas coisas, que a gente encara que os recursos são ilimitados, e que tal a gente colocar os pés no chão e a gente aterrar? E pensar de que forma que a gente quer habitar este mundo. Não é para se ter vergonha? Os maiores destruidores da natureza são humanos. Sim, filho, os maiores defensores também. Esse quadrinho aí para nos inspirar. E muito obrigada, gente. Finalizo com o lema da Organização Mundial da Saúde, nossa casa, nossa saúde.